Em uma noite qualquer, Rebecca Donatello estava bebendo uma xícara de chá enquanto olhava pela janela de seu quarto matrimonial. Ela não estava interessada no bulevar que se estendia à sua frente, nem no casal que tirava uma selfie de mãos dadas. Havia algo nessa noite que a apunhalava com uma tristeza profunda. Seus lábios tremiam enquanto ela tomava mais um gole de chá. Ela deu um passo para trás da janela, deixando cair gotas de chá do topo da xícara. Rebecca respirou fundo e tentou aliviar a sensação esmagadora de medo com pensamentos que apenas aprofundavam sua ilusão sobre a situação. Ela acariciou seu longo cabelo castanho avermelhado com a mão direita e se afastou da janela, andando sem rumo pelo quarto espaçoso. Depois de um tempo, ela parou diante de um espelho e encarou seu reflexo. A mulher no espelho parecia mais velha, com linhas escuras sob os olhos e a testa enrugada. Seu rosto estava pálido como o de um cadáver. Rebecca tentou convencer a si mesma de que o espelho não mostrava sua verdadeira aparência. Ela acreditava que não era tão velha quanto parecia e fez uma tentativa fraca de limpar a superfície do espelho, como se isso a fizesse parecer melhor e mais jovem. Após um tempo, ela parou de limpar o espelho, sem aceitar a realidade. Rebecca preferia se apegar a outros pensamentos. Ela pensou em seu marido, Ricardo. Um sorriso forçado surgiu em seus lábios vermelhos, mas logo desapareceu. Rebecca lembrou-se de andar de mãos dadas com ele pelo parque na época da faculdade, acreditando que passaria o resto da vida com ele. Quando Rebecca tentou tomar outro gole de chá, ficou surpresa ao descobrir que ele estava frio, como os pensamentos que relutava em entreter. Ela colocou a xícara em uma mesa perto da parede e esfregou as mãos, respirando profundamente enquanto se apoiava na mesa. O rosto de uma mulher apareceu em sua mente. Essa mulher tinha um sorriso monstruoso e um olhar assustador, fazendo Rebecca recuar até cair na cama alta do outro lado da mesa. "Ricardo me ama", murmurou ela. "Ele não deixará que nada de mal aconteça comigo." Rebecca tentou acreditar em suas palavras apaixonadas, mas a imagem da mulher monstruosa continuava aparecendo em sua mente. Frustrada e exausta, Rebecca agarrou seu vestido de noite branco florido e puxou com força. Seus dentes estavam cerrados e seus olhos dilatados. Rebecca respirava pesadamente enquanto puxava, flertando momentaneamente com a insanidade. Puxar seu vestido de noite a fazia se sentir melhor, era uma maneira de descontar a violência e o trauma que havia enfrentado repetidamente em casa. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Felizmente, ela não precisava se agarrar a pensamentos negativos naquele momento, sua mente estava vazia e em paz. Depois de um tempo, ela caiu de costas na cama, olhando para o teto. O silêncio continuava a permear sua mente. A porta do quarto se abriu, forçando-a a se sentar. Havia um toque de fascinação na maneira como ela olhou para a figura séria de Ricardo, que se recusava a olhar para ela. Ricardo colocou sua mala na mesa, tirou o paletó preto e começou a desfazer a gravata. Rebecca se moveu da cama com a rapidez e entusiasmo de uma criança, mas foi recebida com um ressentimento que a congelou. Ricardo tinha um olhar humilhante de desprezo. Seus lábios estavam entreabertos, como se pretendesse sussurrar algo. Seu nariz estava franzido, como se estivesse prendendo a respiração. Seus olhos estavam ligeiramente dilatados e fixos nela. "O que há de errado?", perguntou Rebecca. Ricardo tirou a gravata sem desviar o olhar dela. "Fale comigo, querido", disse Rebecca. "O que você quer que eu diga? Por que você ainda está aqui?" Ricardo latiu, assustando-a. Rebecca recuou, quase se desequilibrando. "Você não parece estar falando sério, certo?", disse Rebecca na voz mais suave que conseguiu. "O que você quer dizer? Por que você continua se comportando como uma criança? Você sabe o que eu quero e sabe que você não pode me dar isso. Pare de fingir, Rebecca. Pare de agir como uma criança. Você sabe que isso não pode continuar." "Eu não sei. Você nem me chamou pelo meu nome há um mês. Eu não entendo essa mudança repentina, querido. Pare de me chamar assim. Eu não sou seu querido. Não quero ser doce com você. Você acha que é doce para mim? Eu me sinto mais miserável a cada noite que acordo ao seu lado." "Por que você está tentando me machucar tanto?", perguntou ela. "Você não pode ter um bebê, Rebecca. O médico disse isso." "Eu quero um bebê, você sabe disso", disse Ricardo com raiva. "Isso foi há mais de um ano."
Nós conversamos sobre isso. Você disse que não se importava, que só queria a mim, disse Rebeca, com lágrimas enchendo seus olhos. Ela tentou segurar o punho da camisa dele, mas Ricardo afastou sua mão e mordeu o lábio inferior. O tapa foi doloroso e deixou uma linha vermelha em seu antebraço. Rebeca olhou rapidamente para o antebraço, tremendo na respiração e sentindo uma fraqueza nos joelhos. Ela ficou mais pálida e parecia que iria desmaiar a qualquer momento. Não me olhe assim, Rebeca. Eu já tive o suficiente e você sabe disso. A voz de Ricardo estava cansada e suave dessa vez, expressando sua frustração e aborrecimento. Tinha um ar de piedade e arrependimento. Isso não é o que você me disse, Ricardo. Você me disse que me protegeria, que não via ninguém mais na imagem. O que aconteceu com o para sempre? Por favor, não comece, disse Ricardo, acariciando a barba. Nada dura para sempre. Nem este mundo durará para sempre. Os lábios de Rebeca tremiam, sem palavras, desiludida. Ela lutava para passar por esse impasse. Isso acabou, Rebeca. Você não pode ressuscitar um cavalo morto chicoteando. Não, Ricardo, por favor. Rebeca caiu de joelhos e segurou as calças dele. O que temos não é um cavalo morto. Não use essa analogia, por favor. Não. Você nunca se cansa de ser tola, Rebeca. O próximo som foi alto e causou um calafrio na espinha de Rebeca. Ela se virou para a porta do quarto e encontrou a figura pesada de Sara, sua sogra, a mulher com um sorriso monstruoso. Sara não estava sorrindo enquanto ficava na porta, as carnes soltas do pescoço tremendo levemente, expressando desgosto. Sara se moveu em direção a eles, batendo o pé como um soldado medieval em uma missão para acabar com a revolta dos proletários. Quando você vai aprender, Rebeca? Você é deliberadamente obtusa? Perguntou Sara. Rebeca abriu a boca para dizer algo, mas rapidamente a fechou, relutante em trocar palavras com uma mulher que tinha um histórico de causar dor com suas palavras. Você não tem nada a dizer, não é? Perguntou Sara. Eu amo Ricardo, você sabe disso. Todos sabem disso, respondeu Rebeca. Amor? Perguntou Sara, batendo palmas teatralmente. Como uma mulher infértil pode falar sobre amor? Quem amara? Rebeca? Perguntou Sara, olhando fixamente para Rebeca. Rebeca olhou para Ricardo, esperançosa. Ricardo encontrou seus olhos brevemente antes de desviar o olhar. Rebeca tirou as mãos das calças dele e ficou de pé, confusa, perturbada e sozinha. Ricardo não tinha nenhum problema com isso. Conversamos sobre isso. Por que isso está surgindo agora? Perguntou Rebeca. Ricardo continuava a olhar para longe, relutante em se envolver em promessas passadas. Talvez ele tenha te amado uma vez. O amor faz coisas estúpidas às pessoas. Talvez você tenha conseguido convencê-lo a ignorar suas inadequações como mulher. Mas você esqueceu um fato importante, Rebeca. O casamento não é apenas entre duas pessoas. É entre duas famílias, e nós não gostamos que você não possa ter um bebê. Não queremos que nosso filho passe o resto da vida com uma mulher infértil. A vida é principalmente sobre sucessão, e o nome de Ricardo não vai morrer com você. Sara capturou as mudanças na expressão de Rebeca enquanto falava o que pensava. As lágrimas nos olhos de Rebeca fortaleceram a determinação de Sara de machucá-la o máximo possível. Este é o fim da linha, Rebeca, cortou Sara, interrompendo-a. Até o final desta noite, você estará fora desta casa, e nem pense que pode conseguir algo de nós. Meu filho não possui nada. Esta casa e tudo nela pertencem à família. Então, é assim que vai ser, Rebeca, disse Sara, se aproximando de Rebeca. Eu vou descer e tomar um vinho com alguns membros da nossa família que trouxe comigo. Vou te dar 20 minutos para pegar suas coisas e sair da casa. Se eu não te vir fora em 20 minutos, volto para este quarto e te jogo para fora. Você me entende? Perguntou Sara, exibindo um sorriso que expressava claramente sua falta de empatia. Rebeca ficou sem palavras. Ela passou a parte de trás da mão direita pelos olhos, como se quisesse acordar desse terrível pesadelo se os esfregasse por tempo suficiente. Quando Rebeca tirou as mãos dos olhos, Sara ainda estava sorrindo e Ricardo continuava a olhar para longe. Você não vai dizer nada? Perguntou Rebeca, fixando os olhos em Ricardo. Ricardo estava inerte. Em vez disso, começou a desabotoar a camisa.
Seu tempo começa agora, Rebecca. Tic-tac, disse Sarah, virando-se e saindo do quarto. Rebecca respirou fundo e correu para Ricardo. Ela colocou as mãos no rosto dele. Olhe para mim, Ricardo. Olhe para mim. Você me disse que isso poderia acontecer. Você disse que sua família preferia formar alianças com outras famílias ricas através do casamento, mas você prometeu me proteger. Você prometeu estar do meu lado, não importa o que acontecesse. Você prometeu. Isso é passado, Ricardo gritou e colocou uma mão no rosto. Mas eu te disse na época que não me importava se nos separássemos, se você realmente quisesse um bebê. Você me disse para não me preocupar com isso. Você me deu garantias, respondeu Rebecca tristemente. Pare de viver no passado, disse Ricardo, inclinando o rosto para baixo por um momento. Parecia que ele estava envolto em uma mistura de arrependimento e vergonha. Você disse que era um homem de palavra, respondeu Rebecca desesperadamente. Ricardo balançou a cabeça, acariciando a barba nervosamente. Você realmente é ingênua em questões do coração, Rebecca. Essa é uma das coisas mais bonitas sobre você, mas a vida acontece. As pessoas descobrem outros lados de si mesmas. A vida nos torna hipócritas. Sinto muito, mas não há como ver nós dois juntos mais, disse Ricardo, segurando as mãos dela. E só para você saber, Rebecca, eu encontrei outra pessoa. Ricardo olhou intensamente para o rosto dela, as lágrimas escorrendo dos olhos, o leve tremor dos lábios antes de soltar suas mãos. Por favor, saia antes que minha mãe volte. Você não vai gostar quando ela estiver realmente zangada, disse Ricardo, afastando-se dela. Rebecca esfregou a parte de trás da mão contra o rosto novamente, desesperada para acordar da clareza condenatória de seu casamento. Seus olhos estavam embaçados e a tristeza construiu teias em sua mente. Rebecca recebeu flashes de seu tempo com Ricardo na faculdade, a intensidade do romance, a pureza do amor, a suavidade das promessas, a fácil convergência dos sonhos. Ela lembrou-se do desespero com que outras garotas ansiavam estar em seu lugar. Rebecca conseguiu um sorriso triste e fraco enquanto se envolvia nessas memórias. Ela enxugou os olhos em uma dolorosa aceitação do fim dessa fase de sua vida. Rebecca percebeu tristemente que havia conduzido sua vida amorosa como uma nadadora ingênua, batendo os braços em águas rasas e alheia à assustadora proximidade do fundo. Rebecca via sofrimento em quase tudo, nas risadas de bebês em carrinhos, nas conversas sussurradas de amantes à beira da estrada. Coisas belas a lembravam de seu passado feio e doloroso. A realidade era dura e a deixava se afogando em autocomiseração. Ela conseguiu um emprego como recepcionista em uma pequena firma de contabilidade. Recebia um salário mínimo e o gerente deixava claro que o ambiente de trabalho seria melhor se ela sorrisse um pouco mais. Mas o que havia para sorrir? Depois de viver em um duplex na maior parte do tempo, Rebecca ficou confinada a um pequeno quarto em Lincoln Heights, e o sonho americano havia se tornado um pesadelo americano. Rebecca tinha um pequeno livro onde documentava a maioria de seus sonhos, mas não olhava para esse livro desde o divórcio. Ela viu uma van antes de qualquer outra coisa naquela tarde específica. Após um almoço de café e doces, Rebecca saiu do café com o rosto inclinado para baixo. Pode me dar algum trocado para o almoço? Uma voz pediu implorando. Rebecca olhou para cima e encontrou um homem magro e pequeno diante dela. O homem tinha dentes amarelados e olhos meio mortos. Por favor, não como desde ontem à tarde, ele disse. Rebecca instantaneamente sentiu pena do homem, que começou a se emocionar enquanto estendia uma mão para frente, implorando. Rebecca enfiou a mão no bolso do jeans e tirou uma nota de $10. Aqui, para o almoço e o jantar. Espero que não vá gastar com álcool, ela disse, entregando a nota ao homem. Não, estou sóbrio há algum tempo. Só demorei muito para acordar para a minha realidade, disse o homem, coçando o cabelo desgrenhado. Eu estava confortável uma vez, mas não consegui superar a dor, sabe? Perdi minha esposa e filhos em um incêndio e nunca me recuperei. Perdi nossa casa e não consegui continuar com a vida, acrescentou o homem. Sinto muito por isso, respondeu Rebecca. Por favor, não se desculpe. Só percebi que os desapontei. Eles teriam querido que eu vivesse por eles. Comecei a me candidatar a empregos, espero conseguir um. Espero poder dar a volta por cima. Espero que sim também, respondeu Rebecca tristemente.
Precisamos de mais pessoas como você no mundo. Por que acha isso? Perguntou o homem. Vejo você entrar e sair do trabalho. Passo a noite perto daquele lixão ali, disse o homem, apontando para o lixão ao lado do prédio onde Rebecca trabalhava. Rebecca ficou ligeiramente desconfortável e rapidamente enfiou as mãos nos bolsos, olhando defensivamente para o homem. Preciso ir, disse Rebecca. Eu sei que você tem sonhos. Vejo isso em seus olhos, mas também vejo dor. Mas você não deve deixar a dor vencer. Não deve matar seus sonhos com pensamentos tristes. Por favor, não acorde tarde demais como eu, disse o homem, mancando como um velho. Rebecca o observou emocionada, lágrimas se formaram em seus olhos e ela não conseguiu tirar os olhos do homem até que ele desapareceu de sua linha de visão. Levaram 5 anos para que Rebecca tivesse uma lembrança vívida dos momentos que levaram à sua partida de seu lar matrimonial. Ela estava diante do espelho do banheiro quando percebeu que as rugas em sua testa não eram tão visíveis quanto 5 anos atrás. As linhas escuras sob seus olhos haviam desaparecido. Rebecca parecia mais saudável, mais viva e mais composta. Não havia uma xícara de chá em sua mão, mas havia uma xícara de café em sua mesa. Ela passou a mão pelo cabelo castanho avermelhado várias vezes antes de amarrá-lo em um nó. A mão de Rebecca tremia ligeiramente enquanto recebia flashes do discurso impiedoso de Sarah. Ela deixou essa memória de lado e saiu do banheiro. Rebecca enterrou sua mente em se elevar e estabelecer os sonhos que nutria na faculdade. Ela entrou em um grande escritório espaçoso e pegou a xícara de café em sua mesa. Havia um símbolo de amor na xícara e, ao tomar um gole, Rebecca se sentiu relaxada, realizada e contente. Ela teve um momento para passar os olhos pela tela do laptop onde a Rebecca Enterprises estava escrito em negrito no topo da tela antes de ir ao banheiro. Rebecca estava analisando as vendas e o faturamento do mês anterior de sua empresa. Ela sorriu e se afastou da mesa, caminhando pelo escritório até a parede de vidro que tinha uma vista panorâmica de Beverly Hills. Rebecca teve um momento para observar as atividades na rua. As pessoas andando pela calçada pareciam pequenas de lá de cima, mas Rebecca acreditava que teria parecido menor ao navegar em direção à elevação que agora havia alcançado. Rebecca Enterprises era um conglomerado de vários negócios que abrangiam moda, cuidados com a pele e móveis. Rebecca passou a parte de trás da mão direita pelos olhos, sorrindo ao encontrar a janela de vidro após abri-los. Incidentalmente, uma batida suave na porta soou. Uma moça de óculos, segurando uma pasta em uma mão e um buquê na outra, entrou no escritório com um sorriso agradável enquanto se dirigia a Rebecca. Por que você está sorrindo tanto, Linda? Perguntou Rebecca. O buquê cheira muito bem, respondeu Linda, entregando o buquê a Rebecca. Rebecca inalou profundamente e perdeu o sorriso. Foi uma reação estranha que assustou Linda, que rapidamente ajustou os óculos e deu um passo para trás. Há algum problema? Perguntou Linda. De quem é? Perguntou Rebecca. Linda apontou para o bilhete anexado ao vaso. Rebecca tirou o bilhete rapidamente e encontrou uma mensagem curta. Tenho muitos negócios para cuidar hoje, mas pensar em você tem dominado minha mente. Não consigo evitar. Devemos sair para um encontro, Rebecca. Por favor, me ligue. Jacob Langston. Rebecca balançou a cabeça e devolveu o bilhete ao vaso. Jacob Langston, murmurou Rebecca. Ele é bem grande no setor imobiliário, respondeu Linda. Isso importa? Linda apertou os lábios e abaixou ligeiramente o rosto. Não quero ser rude, mas esses homens não teriam olhado para mim se eu não tivesse alcançado o que alcancei, acrescentou Rebecca. Quer ouvir o que eu penso? Perguntou Linda. Claro, não é todo dia que alguém envia um buquê em um vaso. Acho que é muito atencioso. Bem, Linda, os homens entendem de atenção e romance no início de um relacionamento. Eles sempre sabem a maneira certa de tratar uma mulher até consegui-la. Ele pode ser diferente. Nenhum dos outros homens enviou flores em um vaso. Rebecca balançou a cabeça, desaprovando. Ela tomou um gole de café e caminhou em direção à mesa. Ela se inclinou contra a mesa, segurando a xícara de café pensativamente. Linda se ajustou ao silêncio predominante, abraçando a pasta enquanto permitia que Rebecca tivesse seu momento. Você sabe, uma vez eu estava considerando uma parceria com Jacob no setor imobiliário. Sabe o que descobri sobre ele?
Linda se aproximou de Rebecca, interessada. Me conte tudo. Ele foi casado 3 vezes. Caramba. A terceira vez só durou 3 meses. Isso é realmente ruim, respondeu Linda, batendo a cabeça com o dedo indicador. Mas ele pode não ser culpado, sabe? As pessoas podem realmente ter azar. Talvez ele seja um desses homens azarados. Ele não me parece assim, para ser honesta. Parece mais um oportunista. Alguns homens só querem se inserir na história de mulheres bem-sucedidas. Isso é duro, mas é verdade, Linda. Eu já vi muito para saber que homens românticos podem ser os mais manipuladores. Eles conhecem os gestos certos porque já fizeram isso várias vezes. Os olhos de Linda se dilataram ligeiramente. Ela respirou fundo, segurou a pasta e perdeu o vigor no rosto. O que realmente aconteceu com você, senhora? Você nunca teve uma visão positiva dos gestos românticos? Perguntou Linda. Rebecca fingiu um sorriso e entrelaçou os dedos, inclinando ligeiramente o rosto para cima. Você realmente não quer ouvir minha história, Linda. Você é uma jovem mulher. Acho que tem o direito de experimentar os homens por si mesma. Talvez sua experiência seja diferente. Rebecca entregou o vaso de volta a Linda. O que quer que eu faça com ele? Não sei, você pode colocá-lo na sua mesa. Tenho certeza de que ficará bonito lá. Você não vai dar uma chance a ele, vai? Vou mandar uma mensagem diplomática. Diplomática? Esqueça isso. Há mais alguma coisa? Perguntou Rebecca, assumindo um olhar sério de negócios. Sim, reservamos os quartos e estamos prontos para a cidade Pascal. Você acha que é um ótimo local para fortalecimento de equipe? É inverno e eu amo esquiar. Rebecca apertou os lábios, exibindo um sorriso reprimido. Ela colocou a xícara de café na mesa e cruzou os braços em volta do estômago. Essa pasta chegou hoje, disse Linda, entregando a pasta a Rebecca. Rebecca folheou rapidamente a pasta e a devolveu a Linda. Como em toda aquisição, todo vendedor potencial é difícil de conseguir no início. Envie-a para a equipe de negociação e pesquisa. Deixe que me digam o que acham. Linda pegou a pasta e saiu do escritório. Rebecca voltou para a parede de vidro e retomou sua observação do tráfego na estrada em sua linha de visão. Por um momento, Rebecca se perdeu nessa observação. Ela notou algumas das declarações de moda únicas dos transeuntes, assentindo enquanto cada observação parecia acender seu impulso criativo. Momentos depois, Rebecca estava esfregando as mãos e exibindo um olhar sóbrio e sério. Ela inclinou a cabeça de lado enquanto tentava afinar uma imagem mental de um design que veio à sua mente. Rebecca tinha uma equipe de inovação e pesquisa responsável por criar modelos de moda novos e atraentes para a geração Z, mas frequentemente dava suas próprias ideias. Rebecca foi interrompida por uma batida na porta do escritório. Ela se virou rapidamente para a porta, exibindo um olhar sério. Linda entrou no escritório, parando a 2 metros da entrada. Ela segurava outro buquê. Ash acabou de chegar para você, disse Linda em um tom nervoso. Também cheira muito bem. Rebecca caminhou até a porta e olhou intensamente para as rosas cor-de-rosa. Ela pegou o buquê de Linda e cheirou rapidamente. Rebecca gostou do cheiro deste. Ela tomou outra cheirada rápida e pegou o bilhete que veio com ele. Olá, Rebecca. Fiquei fascinado com sua abordagem e filosofia de vida. Você estimula meu cérebro tanto quanto meu coração. Não tenho certeza se já senti algo tão puro assim. Se não for pedir muito, podemos jantar juntos no swing? Fiz reservas para sexta-feira. 9 da noite está bom? Me ligue. T. Lake. Rebecca estava sorrindo enquanto lia este bilhete. Linda foi contagiada pelo sorriso dela e sorriu também. Rebecca cheirou novamente o buquê após terminar de ler o bilhete. Você gostou deste? Perguntou Linda. T é jovem, vibrante e sabe como fazer um bom discurso. Não posso me dar ao luxo de ser enganada por ele. Talvez ele seja sincero. Talvez, mas ele é realmente muito jovem e tem muito a ganhar ao se associar a mim. E se for apenas amor verdadeiro? Jovens frequentemente acham mulheres mais velhas atraentes. Isso não é algo que eu realmente gostaria de tentar neste momento da minha vida.
Por um momento achei que você gostasse dele. Eu gosto dele, mas não vejo um relacionamento com ele. Talvez sair em um encontro com ele mude sua opinião. Na verdade, não preciso de um encontro com ele. Sei o que vejo e não é o que estou procurando. Linda respirou fundo, balançou a cabeça e se virou para a porta. Ela se virou rapidamente. Devo levar este buquê para minha mesa também? Não, não se preocupe com este. Vou mantê-lo, disse Rebecca, sorrindo suavemente. A cidade de Cidade Pascal manteve muito de seu charme do século XX. Havia traços óbvios de seu charme de mineração ocidental e, no inverno, Vale dos Leopardos oferecia aos esquiadores um playground dos deuses. Presa em uma nuvem de neve, Rebecca lutava para mover as pernas. Sua queda foi repentina e dolorosa. Ela examinou seu corpo cuidadosamente e nervosamente. Rebecca não tinha quebrado nenhum osso, mas a dor pulsava em seu tornozelo direito quando tentou ficar em pé. Ela rangia os dentes, incapaz de afastar a dor. Rebecca sabia que teria dificuldade para voltar à entrada do resort em sua condição atual. Infelizmente, os funcionários que trouxe consigo estavam todos à sua frente. Rebecca tentou dar alguns passos à frente, mas continuava a lutar. Ela pensou em amarrar o tornozelo firmemente para amortecer a dor. Rebecca viu alguns filmes emocionantes onde personagens perseverantes optavam por essa medida. No entanto, Rebecca não tinha ideia de como proceder. Esta situação e o frio associado expuseram a solidão que ela escondia em sua rotina de trabalho compulsivo e contentamento. Rebecca procurou o telefone em seu moletom, mas a bateria estava descarregada. Ela ficou abalada com essa percepção, trazendo pensamentos assustadores de morrer abandonada. Rebecca se viu imersa em imaginações horríveis sobre como tal abandono poderia se transformar em uma experiência terrível. Ela pensou em lobos e animais selvagens, pensou em ser devorada viva enquanto gritava de dor. Rebecca enfiou os dedos indicadores nos ouvidos em uma tentativa desesperada de afastar esses pensamentos. Tentou ficar em pé, mas a dor piorou. Seus pés estavam dormentes e pareciam ter perdido o sentido. Rebecca mordeu o lábio inferior com força e deu mais um passo à frente. Ela gritou alto, rangendo de dor. Ajuda, ela gritou. Sua voz foi engolida pelo vento forte que passou por ela. Rebecca olhou por cima do ombro, escaneando o ambiente. Involuntariamente, os pensamentos de ser devorada viva por um animal selvagem começaram a invadir sua mente novamente. Ajuda, alguém, ajuda, sua voz soou muito baixa no vento terrível. Começou a perceber que havia escolhido o dia errado para visitar Vale dos Leopardos. No entanto, Rebecca acreditava que, se conseguisse dar alguns passos à frente, poderia encontrar alguns dos guias locais espalhados pelo vale. Ela caiu no chão e começou a rastejar. Ela rastejou o mais rápido que pôde, arrastando os pés e respirando pesadamente no vento. Momentos depois, Rebecca sentiu um toque em suas costas. Ajuda, ela gritou, imaginando o pior. O medo inesperado a fez cair de cara no chão. Rebecca sentiu que um animal selvagem realmente havia se aproximado dela. Você está bem? A voz tinha um tom barítono e reconfortante que dissipou instantaneamente o medo que a dominava. Ela se virou e encontrou um homem olhando para ela. Este era um homem alto, de rosto barbeado, com mandíbula esculpida e maçãs do rosto altas. Ele tinha um olhar inquisitivo e interessado. Você está bem? Ele repetiu. Não consigo andar, meus tornozelos estão me matando. O homem estendeu uma mão para ela. Rebecca pegou a mão dele e instantaneamente sentiu a imensa força do homem. Ele a levantou e a colocou no ombro. Rebecca ficou um pouco assustada com a facilidade com que ele a levantou, mas estava ocupada pela fascinação que a acometeu ao olhar mais de perto para o rosto dele. Seus olhos cinzentos e lábios pequenos e macios falavam de uma gentileza endurecida e beleza requintada. Apesar do peso total do corpo dela em seu ombro, o homem conseguiu manter um passo firme. Momentos depois, o estranho levou Rebecca a uma clínica fora de Vale dos Leopardos. Ele atraiu os olhares da maioria dos transeuntes, mas continuou andando até chegar à unidade de emergência. Ele se sentou em um banco, cerrando as mãos enquanto observava a enfermeira atendendo Rebecca. A maior parte da dor no tornozelo de Rebecca já havia sido substituída pela impressão que ela tinha do estranho. Assim que a enfermeira lhes deu um pouco de privacidade, Rebecca se virou para ele.
Qual é o seu nome? Dominique, ele respondeu. Eu sou Rebecca. Ótimo. Como está o tornozelo? Ainda dói, mas graças a você não serei devorada viva por um animal selvagem. Não há animais selvagens por aqui, respondeu Dominique. Rebecca respirou fundo. Sinto muito por cortar sua diversão. Tenho certeza de que você tinha outros planos para hoje. Não, sério, está tudo bem. Eu estava ficando um pouco entediado, para ser honesto. Se quiser compensar, talvez possamos jantar juntos, sugeriu Dominique. Isso parece ótimo. Estarei no Vale dos Cosmos às 19 horas. É ótimo às sextas-feiras, disse Dominique, tirando um bloco de notas e uma caneta. Ele escreveu seu número de telefone e rasgou a folha de papel. Aqui está meu número, caso precise me contatar para uma descrição. Rebecca pegou o pedaço de papel da mão dele, sem tirar os olhos do rosto dele. Incidentalmente, Linda entrou na unidade de emergência. Ainda bem, eu estava realmente preocupada, disse ela, apressando-se em direção a Rebecca. Ela se agachou e tocou no tornozelo enfaixado. O que aconteceu? Perguntou Linda. Tive um acidente, respondeu Rebecca. Meu Deus, disse Linda, levantando-se. Mas ele me salvou, acrescentou Rebecca, apontando para Dominique. Dominique tinha um sorriso no rosto ao encontrar os olhos de Linda. Obrigada, disse Linda, evitando os olhos dele. Disseram-me sobre um homem que carregou uma mulher no ombro até a clínica. Esse deve ter sido você. Eu tinha que fazer o que precisava ser feito, respondeu Dominique. A enfermeira voltou com medicamentos e passou os momentos seguintes explicando a prescrição para Rebecca. Momentos depois, Dominique se levantou e deu uma olhada rápida no relógio. Eu tenho que ir agora. Espero vê-la às 19 horas, disse ele, saindo da clínica. Rebecca acenou com um sorriso. Momentos depois, Linda voltou para a porta, deu uma olhada rápida e retornou para Rebecca. Você viu os olhos dele? Perguntou Linda. Quem? O homem que te resgatou, Dominique. Ele realmente parece um Dominique, forte, sexy, bonito. Relaxe, Linda, a vida não é um filme. Eu vejo algo, Rebecca. Vejo algo diferente. Ele te olha do jeito que minha mãe olha para a lasanha. Minha mãe ama lasanha. Para você, tudo parece amor, Linda. Não, isso é diferente dos outros. Quer dizer, os buquês são bonitos, mas esse homem parece... Linda batia a cabeça freneticamente em busca da palavra certa. O único. Ele parece o único. De onde você tirou isso? Do rosto dele, do olhar. Relaxe, Linda, disse Rebecca interrompendo. Sério, às vezes tenho medo da facilidade com que você vê romance e positividade em tudo. Acho que é perigoso. Uma mulher não pode se dar ao luxo de ter uma visão ingênua das coisas. Você aprenderá da maneira mais difícil se não for cuidadosa. Acredito que não sei se isso é ingenuidade, mas minha convicção me trouxe até aqui. Por que deveria abandoná-la agora? Perguntou Linda. Não estou pedindo para você abandoná-la, você só precisa ter cuidado. Não há nada de errado em dar uma segunda olhada ou até mesmo uma terceira olhada. As primeiras impressões não são suficientes. Dominique, disse Linda pensativa. Eu estarei lá quando isso acontecer, e vou te lembrar de hoje. Quando quer acontecer? Perguntou Rebecca, confusa. Seu casamento com Dominique. Oh, pelo amor de Deus, Linda. Tudo bem se você não enxergar ainda, mas bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver. Linda pausou, apertou os lábios e fixou os olhos em Rebecca. Vai acontecer, acrescentou Linda. Rebecca balançou a cabeça, cativada e preocupada com a abordagem inocente de Linda à vida. Se houvesse algo, Linda lembrava de seu eu mais jovem. Ela lembrava de como nadava cegamente pela vida, acreditando que grandes coisas aconteceriam automaticamente para ela porque tinha um bom coração. Somente como Rebecca havia descoberto, foi a implacabilidade e o foco que a trouxeram até aqui. Ela sabia que estaria apodrecendo em miséria e desencanto se não tivesse mudado sua percepção da vida. Relutante em se envolver em qualquer argumento com Linda, Rebecca estendeu a mão. Leve-me para o meu quarto. Eu realmente preciso descansar.
Exuberante, Linda pegou sua mão e a ajudou a se levantar. Linda cantava uma música de amor enquanto acompanhava Rebecca até o carro. Rebecca simplesmente balançou a cabeça, imaginando se havia alguma limitação para a positividade vigorosa de Linda. A noite tinha a aparência de uma mãe prestes a chorar enquanto olhava para os rostos de seus filhos que esperavam ouvir uma história. Rebecca se sentia como uma dessas crianças. Sentia que a mãe estava prestes a chorar porque a história seria sobre sua redenção, punição. Era difícil dizer a dimensão dessa história. Anos de resolução foram lentamente desfiados, e Rebecca sentia a vulnerabilidade de abrir as páginas de um livro que deixou a maior cicatriz em seu coração. Ela se sentia como uma mentira em seu vestido vermelho e sapatos de salto preto. Ela olhou para o céu noturno sem qualquer pensamento real. Somente quando abaixou o rosto, parecia que o céu havia se transformado em um espelho. Trazia de volta imagens vívidas de seu passado, as promessas de amor, as promessas de para sempre. Essa era a história que a noite pretendia contar? Rebecca estacionou no Vale dos Cosmos e instantaneamente sentiu o espírito do romance que pairava ali. Sentiu os sopros de brisa que vinham a ela como a carícia requintada de um beijo apaixonado. O ato de segurar as mãos era proeminente no estacionamento espaçoso. O som de risos chegava a ela como os apelos de crianças, alheias às lágrimas que escorriam dos olhos de sua mãe. Rebecca não conseguia entender como seu coração traduzia as características da noite de forma triste. Ela não conseguia entender como de repente apelava para suas emoções como o filho pródigo batendo forte no portão de seu pai rico. Dentro do restaurante, Rebecca encontrou Dominique. Ele usava um terno preto, adotando um visual elegante. Era revigorante descobrir que ele havia levado o encontro tão a sério quanto ela. Afinal, era o primeiro encontro real que ela estava considerando após muitos anos. Dominique segurava um buquê de rosas vermelhas e tinha um sorriso alegre que era facilmente notável em seu olhar marcante. Ele mantinha os olhos nela, seguindo cada passo que ela dava em sua direção. Para Rebecca, esses passos pareciam uma vitória e uma derrota. Ela sabia que estava abrindo seu coração para as eternas estradas das emoções, mas o ar persistente de desgosto não estava perdido para ela. Rebecca estava apenas a um passo de Dominique antes de realmente se despertar de seus pensamentos. Ela olhou nos olhos dele e sentiu a luz que emanava deles. A leve brisa que passou por eles deu a ela a sensação engraçada de que acabará de beijá-lo na respiração simultânea que se seguiu. Você está linda nesse vestido, Rebecca. Obrigada. Dominique puxou uma cadeira e esperou que ela se sentasse antes de entregar o buquê. Eu comprei isso para você. Obrigada, disse Rebecca, cheirando as flores. Cheira muito bem. Em vez de se sentar na cadeira à sua frente, Dominique decidiu sentar-se ao lado dela. Na floricultura, me disseram que eu estava fazendo a 69ª compra do dia, disse Dominique. Isso tem algum significado? Perguntou Rebecca. Não sei, mas dizem que é quando todas as peças se encaixam. Você mora em Cidade Pascal? Perguntou Rebecca. Não, mas este é meu lugar preferido quando quero um pouco de refresco. Às vezes fico 2 dias, às vezes 3 dias. Por que este lugar? Não sei, mas parece viver em um poema. Interessante. Tive a mesma sensação esta noite. Onde você mora? Perguntou Rebecca. Nova York, mas vou me mudar para Los Angeles no próximo mês. Os olhos de Rebecca se iluminaram. As coincidências atraentes a cativavam. Como está o tornozelo? Ele perguntou. Melhor, obrigada. Eles mantiveram o olhar por um momento. Dominique manteve um sorriso alegre nos lábios, enquanto Rebecca tinha uma expressão mais séria e composta. É quando todas as peças se encaixam, sussurrou a voz da mente de Rebecca. Ela desviou o olhar dele e olhou para a figura de um atendente que se aproximava. O atendente tinha um sorriso no rosto, como se estivesse a par das deliberações da mente dela. Momentos depois, Dominique estava enchendo o copo dela com vinho. O vinho ainda não tinha feito efeito, mas Rebecca tinha uma expressão viva e encantadora. Involuntariamente, ela baixou a guarda, assumindo a aparência da garota da faculdade que tomou a decisão fácil de se casar com seu namorado após a formatura. Dominique não conseguia tirar os olhos dela. Rebecca se perguntou por que ele não tinha feito nenhuma pergunta ainda. Você é tão bonita, Dominique elogiou, interrompendo seus pensamentos. Rebecca sorriu e tomou outro gole de vinho.
Estou lisonjeada. Não fique, estou apenas dizendo a verdade. Por que você está se mudando para Los Angeles? Perguntou Rebecca. Bem, estou lançando um aplicativo de estilo de vida com meu melhor amigo. Queremos que a sede da empresa fique em Los Angeles. Estamos tentando criar algo que atraia todas as idades. Isso é arriscado, não é? Especialmente se Nova York é sua base de força. Bem, não vejo dessa forma. Já criamos e vendemos várias empresas de fintech e redes sociais. Estamos apenas tentando expandir nossa presença nos Estados Unidos. Este é o único aplicativo que não pretendemos vender. Queremos manter 50-50. As outras foram vendas diretas? Não, temos uma participação de 30% em cada empresa que construímos. Isso é interessante. A Swift foi a última que vendemos. Espere, você criou a Swift? Dominique sorriu, assentindo e tomando um gole de vinho. Impressionada, Rebecca pegou o telefone e procurou por Swift e Dominique. Ela continuou sorrindo e assentindo enquanto lia os resultados. Ela olhou para Dominique, que continuava a olhar para ela com admiração. Rebecca tomou um gole de vinho e colocou o copo de lado. O vinho começava a fazer efeito. O que um cara bonito como você está fazendo sozinho em Cidade Pascal? Acho que posso fazer a mesma pergunta para você, respondeu Dominique. Rebecca riu e balançou a cabeça tristemente. Você não quer ouvir minha história. Bem, posso começar contando a minha, se não se importar, respondeu Dominique. Rebecca inclinou a cabeça de lado, ficando cada vez mais imersa nos encantos do vinho. Estou toda ouvidos. Perdi minha esposa há 2 anos. Sinto muito por isso. Tudo bem, ela tinha câncer, mas me certifiquei de dar a ela o melhor momento de sua vida antes de partir deste mundo, disse Dominique, tomando um gole de vinho. Ele se endireitou, distraído pela presença de outro atendente que se aproximava. Este carregava uma pequena bandeja de bifes fumegantes. É aqui que tive o bife mais delicioso, disse Dominique, preparando Rebecca para isso. Rebecca estava mais interessada na história dele, mas fingiu, espetando um pedaço de bife e colocando-o na boca. Ela assentiu enquanto mastigava. Isso é realmente delicioso, comentou ela. Eu te disse. Momentos depois, Rebecca perdeu o efeito do vinho em seus sentidos e humor. O bife ajudou bastante nesse aspecto. Sabe, minha falecida esposa sugeriu Cidade Pascal. Ela disse que sempre quis vir aqui e realmente tivemos um ótimo momento. Os olhos de Rebecca se estreitaram ligeiramente. Ela escondeu sua expressão no copo, tomando mais um gole. Sabe, o maior arrependimento dela foi não ter tido um filho comigo, mas eu a amava de uma maneira que me fazia sentir suficiente. Acho que realmente me despedi dela em Cidade Pascal. Então você está solteiro desde então? Perguntou Rebecca. Sim, não é sempre fácil encontrar a peça certa, disse Dominique, olhando para o buquê ao lado dela. E você, Rebecca, quer me contar sobre você, sobre sua vida? Bem, fui ingênua durante a maior parte da minha vida. Casei-me com um homem que realmente não me queria. A família dele não me queria. Eles me acusaram de ser infértil e me expulsaram de casa. Esse foi o ponto mais baixo da minha vida, mas eu dei a volta por cima. Sabe, foi o empurrão que eu precisava para me tornar uma empresária estabelecida. Adoro ouvir histórias de pessoas que transformam cinzas em ouro, respondeu Dominique. O som da música permeou o restaurante, trazendo silêncio entre os comensais que ouviam a suave canção country do artista que se apresentava. Você vai adorar isso, sussurrou Dominique, enquanto Rebecca se concentrava no artista, ouvindo atentamente a letra da música. Dominique estava focado nela, seus olhos ligeiramente abertos, encantados por ela. Ele olhou dos lábios para o nariz dela, seguindo o alinhamento do rosto. Ao final da canção, Rebecca se virou e encontrou os olhos dele. Dominique estava perdido em pensamentos, envolvido em um encantamento que não podia resistir. Ele estava transfigurado de êxtase e não percebeu o crescente interesse de Rebecca por ele. À noite sua história envolvente se tornaram aparentes para ela. Era sobre a poesia de seu alinhamento. Rebecca não se lembrava de um momento em que um homem a olhasse com tanta paixão desesperada. Dominique de repente parecia uma criança que precisava de cuidados.
Rebeca foi atraída pelo olhar no rosto dele, quase intoxicada por isso. Quando Dominique sacudiu esse olhar, conseguindo um sorriso ponderado e uma bebida furtiva, Rebeca sentiu uma pontada de tristeza em seu coração. Ela estava encantada com a desamparada e vulnerabilidade que definiam aquele olhar e, naquele instante, teve a percepção vívida de que isso era o que sempre procurou. Mas por quanto tempo? Ela se perguntava se o amor que a uniu a Ricardo poderia desaparecer e morrer. Que garantia tinha de que Dominique não seguiria o mesmo caminho? Você gostou da música? Perguntou ele. Sim, foi adorável. Foi poesia. Em 30 minutos haverá outra. Talvez possamos ouvi-la antes de irmos embora? Sim, parece uma boa ideia. Seus olhos estavam fixos um no outro enquanto conversavam, e seus rostos estavam a uma distância sussurrante um do outro. Era intenso, atraindo os olhares de algumas pessoas no restaurante. Naquele momento, eles pensavam nas mesmas coisas, sobre a chuva de beijos após uma longa seca, sobre a unificação de sonhos e segundas chances. Quando você vai deixar Cidade Pascal? Perguntou Dominique, sussurrando. Amanhã à noite. Devemos sair em outro encontro amanhã à tarde antes de você ir. Vou te levar para um jogo de adivinhação de vinhos. Você poderá provar vinhos de todo mundo, disse Dominique animadamente. Isso parece uma boa ideia. Quando você vai embora? Perguntou Rebeca. Amanhã à noite. Uma grande coincidência. Na verdade, eu teria ficado mais um dia se você estivesse disposta a ficar. Eu deveria partir esta noite, mas aqui estou com você. Então, está realmente a 69ª compra naquela floricultura? Ela perguntou. Todas as peças estão se encaixando? Perguntou ele. Ela exibiu um sorriso largo e com covinhas. O brilho em seus olhos castanhos já estava casado com a luz nos olhos cinzentos dele. De alguma forma, fizeram respostas simultâneas inadvertidamente. Isso valeu a pena, respondeu Rebeca sinceramente. Um momento de silêncio veio diante deles. Desta vez, nos olhos de Rebeca, a aparência da mãe ao redor dos filhos não parecia tão sombria. A história tinha sido ótima, pelo menos até agora. Rebeca estendeu uma mão e acariciou a bochecha dele com ternura. Ela teve um flash da celebração precoce de Linda e sorriu enquanto acariciava a bochecha dele novamente. O som da música chegou até eles. Eles deveriam ouvir essa canção antes de sair do restaurante, mas Rebeca e Dominique não se importavam com a música naquele momento. Tinha chegado cedo demais. Eles ainda queriam ouvir a canção que ecoava em seus corações. Dominique segurou a mão dela e a colocou firmemente na bochecha dele, apertando enquanto se aproximava dela. Quando o som de aplausos permeou o restaurante, Dominique e Rebeca riram simultaneamente. Perdemos a música, disse Rebeca, exibindo um sorriso largo. Perdemos mesmo? Perguntou Dominique, acariciando o cabelo dela gentilmente. Os olhos de Rebeca se contraíram enquanto sentia os toques dele em seu cabelo. Ela entretinha imaginações vívidas que a conectavam ao espírito que havia perdido com seu casamento anterior. As imagens no quarto contavam histórias de amor, perseverança, confiança e ressurreição. Rebeca estava naquele quarto, vestindo um elegante terno cinza e uma camiseta branca. Ela tomava goles suaves de café de uma xícara adornada com um símbolo de amor. Ela se aproximou da parede, observando uma foto dela e de Dominique. Rebeca usava um vestido de noiva branco e estendia o anel de diamante. Foi o sorriso em seu rosto que particularmente chamou sua atenção. Ela estava no momento mais feliz de sua vida e, ao olhar intensamente para a foto, percebeu que seus olhos estavam úmidos de lágrimas. Ao seu lado, Dominique lhe deu o olhar que a deixou encantada no Vale dos Cosmos. Já se passaram 15 anos desde o grande casamento, mas de alguma forma ainda parecia ontem. Antes de conhecer Dominique, ela tinha a noção equivocada de que o primeiro a amar geralmente era o primeiro a partir, mas de alguma forma Dominique permaneceu e alimentou as chamas de seu amor com a intensidade de um sol nascente. Ela dirigiu seu olhar para outra foto na parede. Dominique estava sentado ao lado dela e ambos tinham um bebê entre eles. Rebeca acariciou o rosto do bebê, permitindo que lágrimas escorressem por seus olhos enquanto ponderava sobre as maldições e aflições que a chegada desse bebê havia apagado de sua vida. Rebeca supostamente era infértil, mas a ciência tinha respostas que as superstições lutavam para compreender. Ela se afastou da parede, emocionada como poderia estar.
Este quarto era o museu de sua felicidade, era assim que Rebecca o chamava e, sempre que tinha um grande evento iminente, costumava emergir-se nas memórias espalhadas pelo quarto. Lembrar-se do passado e unir-se ao presente sempre criava espaço para contar suas bênçãos. Rebecca deixou o museu da felicidade e entrou em outro quarto. Ela ficou na porta e observou enquanto a empregada cuidava de seu filho de 5 anos. Alfredo, ela sussurrou. Alfredo estava olhando para o espelho e não se virou para ela quando Rebecca deu alguns passos à frente. Alfredo se virou para a porta, iluminando o rosto com um sorriso. Mamãe, ele disse em um tom suave e correu em direção a ela. Rebecca se agachou e lhe deu um abraço apertado, acariciando seu cabelo loiro antes de deixar um beijo em sua bochecha. Rebecca deu uma olhada rápida pelo quarto. Alfredo tinha um armário de troféus adornado com uma série de troféus que ele havia ganhado em diferentes competições de xadrez. Eles o chamavam de prodígio porque era impossível enfrentar os adultos que ele havia derrotado em uma idade tão tenra. As façanhas de Alfredo, é claro, o tornaram uma celebridade instantânea, mas Rebecca estava gerenciando seu status de celebridade da melhor maneira possível. Ela queria que Alfredo experimentasse a infância e as bênçãos que vinham com ela. Você está pronto para hoje? Perguntou Rebecca. Sim, mamãe. Você tem certeza de que o local estará cheio? Na medida em que eles querem me ouvir, todos querem ver você também. Não me importo, desde que esteja com minha mãe, ele respondeu. Rebecca deixou um beijo em sua testa e acariciou seu cabelo loiro. Momentos depois, Rebecca dirigiu com Alfredo para Monteira Hills. Como presidente da Associação Nacional de Corretores de Imóveis, Rebecca estava hospedando a festa anual neste local. Havia vários paparazzi fora do prédio. O som de câmeras clicando permeava o ambiente enquanto Rebecca desembarcava com Alfredo. Alfredo segurou firmemente a mão dela, ignorando os chamados dos paparazzi. Rebecca usava óculos escuros, mantendo a cabeça erguida enquanto caminhava galantemente para a porta do local. Dominique o cercou a uma distância medida das portas que se estendiam. Ele deixou um beijo na bochecha de Rebecca e pegou Alfredo do chão, dando-lhe um abraço caloroso. Queria chegar o mais cedo possível, disse Dominique suavemente. Dentro do prédio, Rebecca caminhou em direção a um garçom, pegando uma taça de champanhe da bandeja enquanto tomava um gole. Rebecca olhou novamente para o garçom, ligeiramente perturbada por sua presença. A boca do garçom estava aberta, chocado com a aura e presença de Rebecca. Ricardo tinha um olhar que expressava anos de miséria reprimida. Embora parecesse limpo e elegante em seu uniforme de garçom, ele havia se tornado mais magro e mais velho. Seu rosto estava pequeno, engolido pela barba espessa. Seus olhos estavam vermelhos e ele havia perdido o brilho da pele. Rebecca deu-lhe um olhar piedoso enquanto fazia essas observações. O que aconteceu com você? Ela perguntou. É uma longa história. Minha família faliu. Perdemos tudo. Minha mãe morreu no ano passado. Tenho vergonha de falar sobre como ela morreu, disse Ricardo, respirando fundo e tentando segurar as lágrimas. Ele fungou e manteve o rosto baixo por um momento, se controlando. Olhe para você, você tem um mundo aos seus pés. Eu não sabia que você era a Rebecca de quem falavam. Eu não sabia. Você sempre me desprezou, mesmo quando eu te dei a melhor parte da minha vida. Não sei como te dizer isso, Rebecca, mas acho que tudo começou a desmoronar depois que você se foi. Acho que fomos amaldiçoados por causa de como te tratamos. Não faça do seu sofrimento algo sobre mim, Ricardo. Você sempre esteve prestes a explodir. O mundo está cheio de pessoas que conseguiram se safar fazendo os outros sofrerem. Até os maus têm mais sucesso do que os bons. Não faça do seu sofrimento algo sobre mim. Sinto muito, só senti que perdi algo depois que você se foi. Não me trate com condescendência, Ricardo. Ainda lembro de algumas das suas palavras daquela noite. Você me chamou de ingênua, tentou me machucar o máximo que pôde. Você não perdeu nada depois que eu fui embora, disse Rebecca, tomando um gole de champanhe. Mas, para ser honesta, acho que perdi algo. Perdi as correntes que me prendiam. Me tornei livre, segui meus sonhos e fiz as coisas do meu jeito. Mamãe? Rebecca se virou para a esquerda e encontrou a figura de Alfredo se aproximando. Alfredo segurou a mão de Rebecca. Papai está esperando por você na mesa, Alfredo comentou.
Este é seu filho? Alfredo é seu filho? Ricardo perguntou, com os olhos dilatados. A ciência deu à mulher infértil outra chance. Deus, eu joguei xadrez e Alfredo é realmente incrível. Posso conseguir um autógrafo? Alfredo não pode dar autógrafos por enquanto. Ok, entendo, disse Ricardo, fungando. Ele olhou intensamente para os olhos de Rebeca, procurando traços da mulher que se casou com ele, mas Rebeca permaneceu coordenada e assumiu um olhar sério de negócios. Você está diferente, mais forte do que nunca, comentou Ricardo. Eu poderia ter sido miserável ou forte. Escolhi ser forte. Sinto muito, Rebeca. Sinto muito pela maneira como minha família e eu te tratamos. Você não merecia isso. Sei que vai ser difícil, mas você pode me perdoar? O perdão é bonito, Ricardo. É engraçado você pensar que eu estaria aqui tendo uma conversa com você se não tivesse te perdoado. Você me perdoou? Ricardo perguntou, chocado. Eu não estaria aqui se não tivesse sofrido em suas mãos. Talvez eu estivesse aqui, mas não sei se teria sido tão gratificante. Eu te perdoei, Ricardo. Eu te perdoei no dia em que percebi que amar você não era o problema. Percebi que ignorei seus sinais de alerta porque te amava. Esse foi o problema. Pelo menos agora posso dizer às pessoas que se apaixonar por alguém não é motivo suficiente para entrar em um relacionamento com ela. Você realmente está diferente, disse Ricardo, emocionado. Alfredo apertou a mão de Rebeca. Só para você saber, eu sabia que você estava empregado para servir nesta festa. Eu permiti isso, embora tenha usado uma foto antiga para sua inscrição. Não estou realmente surpreso em vê-lo, disse Rebeca seriamente. Divirta-se, ela acrescentou, e saiu com Alfredo. Rebeca foi até sua mesa, recebendo um beijo de Dominique enquanto se sentava. Ela olhou nos olhos dele, capturando a paixão em seu olhar. Não havia indício de que ele iria diminuir a intensidade com que a amava. Era isso que o verdadeiro amor implicava? Ela teve sorte. Dominique era a compensação da vida pelo sofrimento que recebeu em seu casamento anterior? Ela tomou um gole de champanhe enquanto olhava para ele. Talvez ela já estivesse nas intermináveis estradas do céu, onde anjos se curvavam às melodias emocionantes do amor. Inexoravelmente, Rebeca estava ao mesmo tempo satisfeita, jubilante e mergulhada em um encantamento que não podia resistir.